boa noite. Vamos lá começar mais uma aula. E essa aula é de grande importância para você que está entendendo como funcionam as ferramentas pedagógicas, como funciona e para que serve a questão do planejamento. E essa aula nós vamos dar continuidade sobre o planejamento educacional, tá? Então, quando nós falamos sobre o planejamento educacional, é de grande importância e de indispensável falar sobre o plano de aula. Então, nós iremos conhecer o plano de aula e também iremos conhecer a questão da ferramenta chamada PPP, que vai abordar questões de projetos e políticas e questões pedagógicas, tá? Mas e se eu perguntasse para a turma o que é o plano de aula? Para que serve o plano de aula? Então nós temos que ter em mente que o pedagogo, o docente, na qual leva o conhecimento para a sala de aula, ele tem que sempre fazer uso do plano de aula. E o plano de aula é essa ferramenta, certo? Essa ferramenta pedagógica, aonde o pedagogo, o professor, ele vai especificar o que será abordado em sala de aula. Então, ele vai abordar desde as questões da metodologia, ou seja, como ele vai ministrar aquela aula, e também quais serão os conteúdos que serão ministrados durante aquela aula. Então, o planejamento de aula é uma ferramenta indispensável para que o professor consiga atingir o seu objetivo, que é o desenvolvimento do aluno em sala de aula. Ou seja, ele vai pegar aquele aluno que está num certo ponto e vai levar ele a se desenvolver. Ou seja, ele vai, através dessa metodologia e através da explicação do assunto, ele vai trabalhar na questão do desenvolvimento do aluno em sala de aula. Então, juntamente com o plano de aula, nós temos que conhecer o que é o projeto político pedagógico, certo? Pedagógico, que se resumindo como PPP, certo? Então, o primeiro P está voltado para o projeto, e vai ser aí que o PPP vai ser grande importância, porque vai ser nele que que nós iremos encontrar o conjunto de propostas, certo? Que será realizado durante esse tempo, tá? Que será realizado durante as aulas. Projeto, porque reúne proposta de ação concreta a executar durante um determinado período de tempo. Então, é o projeto que vai determinar o que será abordado em sala de aula. É o projeto que vai determinar o que será abordado no ano coletivo da escola. Então, ele é de grande importância e o PPP, junto com o plano de aula, possui a sua finalidade, que é desenvolver os alunos para se tornarem melhores e cada vez verdadeiros alunos, né? Aquelas pessoas que aprendem realmente em sala de aula. E aí, o outro P é a questão do político, certo? Então, a grande intenção da escola é levar o aluno que vai à sala de aula e, através do conteúdo que são ministrado, que através do conhecimento que é passado já de professor para aluno, eles se tornem cidadãos conscientes. E quando eu falo cidadãos conscientes, são pessoas que passam a ter a sua opinião própria em relação àquilo que se passa na sociedade. Então, a partir do momento que o aluno ele passa a conhecer, ele passa a absorver o conhecimento, ele passa a ter a visão crítica, certo? Daquilo que se passa na realidade. Ele vai ter uma opinião própria, ou seja, ele vai deixar de ter um comportamento alienado. Olha só, político por considerar a escola como um espaço de formação, ou seja, então vai ser na escola onde o aluno ele vai passar por esse processo de transformação de uma pessoa que não tem opinião própria, que não tem a visão crítica da sociedade, mas através do conhecimento que é transmitido em sala de aula, esse aluno ele vai passar a ter a sua
própria opinião, vai passar a ver as coisas de outra perspectiva, certo? Responsáveis e críticas, e que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Então, a única forma que tem da pessoa comum se tornar um cidadão ativo na sociedade é através do conhecimento, é através da educação. Então, é dessa forma que nós iremos melhorar tanto as questões sociais, quanto as questões políticas e também as questões econômicas do nosso país. E o último P se trata do pedagógico, certo? Porque define e organiza as atividades e os projetos educativos. Então, nós podemos conciliar o plano de aula e o PPP. O PPP, digamos que seria uma coisa mais estruturada, mais dividida e direcionada, certo? Então, quando nós falamos do pedagógico, que vai ser nessa etapa desse processo que serão definidos tudo aquilo que vai ser elaborado na escola, tudo aquilo que vai ser executado, todas as atividades que serão executadas no decorrer do ano coletivo, certo? Então, o PPP, certo? Que é Projeto Político e Pedagógico, é a união de uma estrutura, certo? Mais sistemática, mas tanto o plano de aula quanto o PPP, eles têm o objetivo de melhorar a escola e também de desenvolver a capacidade de aprendizagem do aluno, certo? Para que eles possam fazer da pessoa comum um cidadão consciente. Quando nós falamos em cidadão consciente, nós estamos querendo dizer que é aquela pessoa que tem uma visão crítica, que tem uma opinião própria na sociedade, certo? Pessoal, então nós vamos estar conhecendo nesse momento a opinião de alguns autores, certo? E o primeiro autor que nós iremos conhecer nesse momento é o Padilha, certo? E Padilha, ele faz uma comparação, certo? Uma analogia da escola como se fosse de fato uma organização, certo? E quando nós falamos de organização, nós estamos dizendo o seguinte, que toda organização tem como objetivo atingir a eficiência, certo? A eficiência, a eficácia, ou seja, ela tem um objetivo, certo? Determinado, e a organização ela busca atingir esse objetivo, certo? E na escola, na parte pedagógica, o grande objetivo de se atingir esse objetivo é através da racionalização do trabalho, ou seja, de tornar o trabalho mais consciente, de tornar o trabalho do professor, do educador, de uma forma mais organizada, de uma forma mais detalhada e técnica, certo? E aí, isso vai ser possível através da organização das atividades educativas, ou seja, a partir do planejamento, assim como nós falamos nos slides anteriores. Tudo vai ser possível dentro de uma escola, ou seja, a escola ela só vai conseguir atingir o seu objetivo através daquilo que ela traça como meta, a partir do momento que ela define os seus objetivos, certo? Então a escola, o planejamento escolar e o professor, os três devem possuir o mesmo objetivo, que é atingir, que é desenvolver a capacidade de aprendizagem dos alunos, tá certo? Vamos aqui ler um pouco o que Padilha fala. Ele diz o seguinte: estes precisam ser explicitados, no nosso caso, para que as práticas de racionalização do trabalho ocorra de forma bem sucedida. A busca de eficiência deve fazer parte da organização das atividades educativas, certo? Então, a partir do momento que a escola e que os professores, certo? Eles elaboram as atividades, eles têm uma grande chance de atingir a eficiência escolar, certo? Que é, de fato, transmitir um conhecimento de qualidade para os alunos e assim formar cidadãos conscientes, cidadãos ativos na sociedade, quaisquer que sejam o local e o nível de abrangência.
E aí, pessoal, meus alunos, e aí nós vamos conhecer mais um autor, certo? Que é nada mais, nada menos que Fusari. O que ele traz, né? Qual a ideia que ele traz para nós alunos, para nós pedagogos? Ele diz o seguinte, que o grande objetivo da escola, né, da metodologia pedagógica, e através do professor e através da escola, primeiramente, é identificar as deficiências da escola, desde aquele aluno que tem dificuldade de aprendizagem e desde também da estrutura escolar, da deficiência de materiais, certo? E aí, então, essa analogia que se pode fazer, isso é capaz, isso é possível, na verdade, através da coordenação e das elaborações da escola. Olha só o que ele fala. Fusari, de 1998, ele diz o seguinte: é um processo de análise da realidade escolar. É um processo de análise da realidade escolar. E nós sabemos que na sociedade que a gente mora, né, no contexto geral, em todo o Brasil, nós temos diferentes realidades, tá? Se a gente for pegar o nosso estado do Maranhão, vai ter provavelmente uma realidade inferior a uma capital, aonde os recursos públicos, né, e políticos são maiores, entende? Então, esse processo de analisar a realidade escolar faz parte também das atividades do professor e do coordenador da escola, com o objetivo de conhecer mais sobre os problemas do cotidiano pedagógico. E depois que nós conhecemos esses problemas do cotidiano, do dia a dia do professor, e aí nós temos que encontrar formas de superar essas dificuldades, certo? Então, o professor que dá aula todo dia, né, que fica em contato com os alunos, ele vai chegar naquela sala de aula quente, né? Vai chegar naquela sala de aula sem condições para que o aluno tenha uma boa aula, entendeu? Então ele vai identificar o nível da sala de aula dos alunos, o nível de conhecimento. Então tudo isso o professor ele pode estar fazendo a sua calibragem, né? Ou seja, ele vai observar aquele ambiente escolar, tanto a estrutura como também a questão dos próprios alunos. E aí, esses problemas, onde o professor, o pedagogo vai ter contato, ele pode encontrar maneiras de poder superar essas dificuldades que ele vai se deparar no seu dia a dia. Olá, alunos, e é isso aí. Então, o professor, o pedagogo, né, o educando, o docente, assim como nós podemos definir, desde o ensino primário, fundamental, superior, todos nós estamos na mesma categoria, ou seja, todos nós vivemos para a arte de ensinar. E aí o professor, ele tem que se perguntar, né, qual a melhor forma de aplicar esse conhecimento em sala de aula? Qual a melhor maneira que o professor tem para aproveitar aquilo que é ensinado em sala de aula? Então, o professor ele vai buscar várias maneiras de estar levando esse conhecimento até o aluno, para que ele possa aplicar de uma forma produtiva. E aí ele vai buscar fazer vários tipos de abordagens, né? Desde aquela abordagem que é mais racional, que é mais moderada, certo? E também vai buscar maneiras de estudar os problemas, né? Os problemas do cotidiano, e assim até mesmo encontrar soluções em sala de aula.